Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos mais uma vez falar de cinema, vamos falar de nostalgia, vamos falar de Volta para o Futuro, da franquia De Volta para o Futuro. E para comentar esses 3 filmes clássicos eu tô com Everton. Fala pessoal, e talvez seja o filme mais clássico dos anos 80. Eu tô com o Anderson. E aí, tudo bem? Mas o Everton falou isso, olha, é difícil, a lista é grande, hein? Eu coloco aí pelo menos Os Caçadores da Arca Perdida. Eu acho que é um dos maiores filmes dos anos 80, quiçá da história, talvez. O que a gente sabe é que os anos 80 trouxeram uma leva de filmes fantásticos. A gente vai falar de uma trilogia especial hoje. Eu sou o Vinícius e com certeza o De Volta para o Futuro, ele é a cara dos filmes dos anos 80 e muita gente considera um filme perfeito para representar aquela época. A gente vai comentar da franquia dos 3 filmes do De Volta para o Futuro, o primeiro que saiu lá em 1985, então a franquia tá fazendo 35 anos de existência da sua estreia em 2020. Nos Estados Unidos acho que saiu em julho e no Brasil foi no Natal, né? 25 de dezembro. Exatamente. Do mesmo ano. Ele saiu na véspera do feriado da Independência Americana e aqui veio nas festas de fim de ano. Pô, e com certeza é um filme que ainda hoje arrasta, tem muitos fãs, né? Tanto as pessoas que assistiram na época, todas as pessoas que estão conhecendo agora o De Volta pro Futuro. Tem muita gente que assiste ainda, conhece o De Volta pro Futuro, já ouviu falar tal, mas não teve oportunidade de assistir. E a gente tinha que, não podia deixar passar em branco essa data, né? Vamos comentar um pouquinho dos filmes, das nossas lembranças, do que a gente gosta, do que a gente não gosta nessa franquia. E pra começar, eu quero que vocês falem das lembranças que vocês têm de assistir pela primeira vez De Volta pro Futuro, onde foi na TV, foi ao home video, que é a fita cassete. Qual a lembrança vocês têm de Volta pro Futuro? Eu lembro muito de assistir na TV, né? Acho que é um dos filmes que passou mais na TV, né? Em diversos horários, né? Não é um filme que se limitou à sessão da tarde, né? Mas, tipo, eu não, até, digamos assim, não muito tempo atrás, eu não tinha a lembrança exata digamos assim, uma visão com mais experiência do filme, tá ligado? E sacar algumas coisas que você não saca quando você é criança, né? Algumas piadas do próprio filme, a questão mesmo do roteiro, que você percebe, puta, que é um roteiro muito bem feito, um dos mais perfeitos pra mim, tá ligado? A sequência da história, né, Everton? Então, tipo essas isso, coisas... às vezes a gente assiste pela diversão, né, mas não tá entendendo mesmo a sequência. Tem aquele esquema de você perceber que os filmes foram praticamente feitos ao mesmo tempo, tá ligado? Quando você assiste isso nos filmes, você nota mais, sabe? Depois de um tempo. Na época, passava o 1, aí muito tempo depois passava o 2, tá ligado? Então, o 3 eu não me lembro de ter visto na TV, tá ligado? Eu lembro de ter visto só depois. A minha maior lembrança mesmo é do VHS, com a dublagem clássica da BKS, a primeira dublagem, né? Depois teve uma redublagem pro pack de DVD de 2005, tinha no filme, mas... Eu acho que a minha maior lembrança, assim, cara, é de... Apesar de não entender 100% da história, é aquela coisa de ver um jovem, e principalmente a figura do cientista, que eu acho que quando a gente tá conhecendo o filme, o primeiro grande barato é você saber quem é aquele cara com aquele cabelo doido que tá ali fugindo dos terroristas, sabe? Então, até você entender isso, entender o que tá acontecendo, entender quem ele é de fato, isso era um chamativo bem grande pra uma criança, assim. E depois de mais velho, você entende muitas das piadas, principalmente por entender muito da cultura norte-americana da época. E os anos 80 não só tem esse gosto de nostalgia, mas meio que virou uma grife, né, cara? É filme pra lá, série, produto, roupa, música, ou seja, é forte demais. E principalmente como no Brasil chegar tudo meio atrasado, quem cresceu nos anos 90 como a gente, pegou muito. Voltou forte demais, né? Bombardeado por essas coisas. Os anos 90 do brasileiro era vendo os filmes dos anos, mostrando a realidade dos anos 80 americana, né? E o que é uma situação bizarra, porque no final dos anos 90, com a comercialização da internet, virou meio que uma coisa paralela, ou seja, hoje a gente consome o que tá saindo lá ao mesmo tempo, então fica esse vácuo aí no meio, né? Os anos 90 pegou as coisas dos anos 80
E quem nasceu dos 99 pra frente já consome tudo em tempo real, sabe? É muito louco você pensar nisso. Até se você pensar nessa janela de lançamento do filme, um grande blockbuster nunca mais, eu imagino que nunca mais, depois da pandemia eu não sei mais o que pode acontecer, mas nunca mais vai ter uma janela de 6 meses de um grande blockbuster. Tipo, tem filmes que tem ainda essas janelas grandes, né? Mas os grandes blockbusters, os filmes feitos pra massa, eles não têm essa janela de 6 meses de lançamento nos Estados Unidos para lançamento mundial. No Brasil sai até antes às vezes, né? Sim, porque o Brasil mudou, né, a janela de lançamento, porque aqui a gente tem muito feriado que emenda, né? Que cai na sexta, cai na quinta. Então, as distribuidoras, para não perderem esse público, eles agora lançam o filme na quinta-feira. Antes era toda sexta-feira. Eu também tenho muita lembrança, principalmente do primeiro e do segundo. Do terceiro, realmente, eu não tenho muita lembrança de ter assistido na TV. Eu devo ter assistido, com certeza, em algum momento, mas eu tenho muitas lembranças do primeiro e do segundo passando na TV. E também, que nem o Everton comentou um pouquinho, de não ainda ter aquela figura da história como um todo, né? Você enxergar tudo que tá acontecendo, mas você de imediato se identificar com o personagem principal, com o Marty McFly, gostar do doutor, achar ele engraçado, achar o jeito dele engraçado e tudo que acontece ali naquela aventura. É um filme de aventura perfeito pro público de jovem, né? Da idade ali do Martin até menor, e também pro adulto. Tipo, ele é um filme que até hoje ele tem esse complemento da aventura, né? Esse molde dos filmes de aventura dos anos 80 que não envelhece, ele continua funcionando muito bem. Porque ele não só é uma aventura, né? Ele é uma aventura, é uma comédia, é uma ficção científica. Ele é diversos estilos juntos e que funcionam muito bem, sabe? Pro decorrer da história. Eu acho que isso é um dos grandes méritos desse filme. Pelo fato dele ser tão aclamado, tipo, e vai ser sempre, sabe? Porque ele é realmente um filme que ele é muito bem feito, ele traz uma história muito boa, ele traz os personagens muito carismáticos, icônicos. Por exemplo, a figura do cientista, do Doc Brown, cara, é icônico aquilo, sabe? Virou, depois dele, a figura do cientista é ele, sabe? Bem, como a gente comentou, vamos falar um pouquinho dos 3 filmes, né? O lançamento do primeiro filme, De Volta para o Futuro, foi em 1985. O processo para esse filme sair já teve um pouquinho mais de trabalho, né? O filme teve a sua ideia recusada em vários estúdios, e isso também, que nem a gente tá comentando da cara do cinema dos anos 80, o filme foi recusado no começo também muito pelo que os produtores das grandes indústrias procuravam nos filmes dos anos 80, né? Eles achavam o roteiro e a história do De Volta pro Futuro muito leve, eles queriam um negócio mais hot, como eles diziam, porque era o que acontecia em muitos filmes que faziam sucesso naquela época. A única que não quis foi a Disney, né, cara, que achou... A Disney não quis pelo contrário, né? A Disney não quis pelo contrário. E pra você ver, a grande virada do destino foi quando o Robert Zemeckis e o Bob Gale apresentaram o roteiro, a ideia original, né? Primeiro, antes até do roteiro, apresentaram o argumento do filme pra um tal de Steven Spielberg, e ele falou: desenvolve melhor essa ideia aí que isso pode dar bom, sabe? E aí os caras partiram do argumento original, onde a máquina do tempo seria uma geladeira. E eles refinaram até chegar na máquina que a gente conhece hoje, que é o DeLorean, que era de uma empresa que já tinha falido, já tinha tido seu auge, e era um carro que ninguém dava nada. Então, faltou alguém de visão quando pegava assim a história do filme. Que é sempre mais ou menos o que acontece, né? O Zemeckis e o Bob Gale tinham essa ideia e passaram por as estúdios. O Steven Spielberg enxergou o potencial nisso, também movido pelo filme que o Zemeckis dirigiu, que é o Tudo por uma Esmeralda, que foi lançado em 84. Esse filme foi um sucesso comercial. Que é o Indiana Jones genérico, né? Exato, é com o Michael Douglas, né? Isso, eu acho muito bom esse filme. E esse filme é muito legal, cara. Ele tem essa pecha porque ele veio no rastro do Indiana Jones, mas ele tem seus méritos próprios, apesar da semelhança. E o Zemeckis dirigiu esse filme, e o sucesso dele também fez com que a Universal Pictures, além do Steven Spielberg por trás, dessem a chance para ele fazer o filme, né, lançar de fato e colocar a ideia em prática. O filme, ele teve um orçamento de 20 milhões de dólares, mais ou menos 20 milhões de dólares, que é um orçamento baixo, até pra época era um orçamento baixo, né? Pra época era bem salgado já. Se você pega, por exemplo, de um ano antes, o Exterminador ele foi feito com 1/4 desse valor, aproximadamente. Então, assim, 20 milhões já era um orçamento parrudo ali. E faturou
E valeu a pena ter investido os 20 milhões de dólares, porque o filme faturou cerca de 380 milhões de dólares. Foi um sucesso na época absoluto de crítica e de público, e criou essa franquia que gerou não só mais 2 filmes, como diversas outras coisas, como os desenhos, brinquedo em parque, de diversão, qualquer outra coisa que grandes franquias geram, o De Volta pro Futuro gerou também. Bem, a gente estava comentou um pouquinho, o Robert Zemeckis é o diretor do filme, né, escreve o filme com o Bob Gale, e também toda essa produção, esses grandes filmes, eles sempre trazem historinhas, e principalmente o que eu acho sempre legal, assim, pra mim, né, pro ator que aconteceu, não é muito legal, são esses atores que participam dos projetos e não de fato entram, né, são as primeiras escolhas, não são, gravam e vão embora, e depois o cara pode fazer a melhor coisa na carreira, ele fica marcado por não ter participado. Nesse caso, principalmente o ator o Eric Stoltz, que ele participou do filme, né? Esse que é o problema. Ele fez praticamente o filme inteiro, né? O Eric Stoltz, ele fez praticamente o filme inteiro. Na verdade, o Michael J. Fox sempre foi a primeira escolha da Universal, né? Só que ele não podia gravar por causa da série. Como Caras e Caretas. É Family Ties, isso mesmo. Ele tinha um contrato lá com a Fox, da NBC, eu acho que a série passava nos Estados Unidos, né? E ele não podia gravar o filme, então se escolheram o Eric Stoltz, ele gravou basicamente o filme inteiro. Isso aí você encontra fácil na internet, as imagens dele gravando, as fotos, a comparação. Só que o Zemeckis não só o Zemeckis, né, o Bob Gale e também toda a equipe de produção do filme não ficaram satisfeitos com a atuação dele, a forma que o Marty McFly foi trazido pra tela. Então eles fizeram mais um apelo financeiro, principalmente, né? Acharam uma brecha na agenda do Michael J. Fox, ele conseguiu participar do filme. A brecha da agenda do Michael J. Fox era entre meia-noite e 4 da manhã. Ou seja, o cara tava dormindo 2 horas por noite, velho. É absurdo, né? É verdade. E ele já tinha 23 anos na época do filme, né? 22. É porque o personagem do Marty McFly, ele tem que ser um cara extremamente carismático, como é o Michael J. Fox, né, cara? Porque senão não dá, você não sustenta o filme, velho, sem um personagem extremamente carismático como ele, sabe? Sem um ator que transmita essa empatia por ele, sabe? Eu não sei se vocês acham, ou se é porque a gente tem essa memória afetiva do Fox no papel do McFly, do Marty McFly, mas assistindo as partes que são gravadas com o Eric, é muito diferente, né? Dá pra ver que, sei lá, a aura toda do filme é diferente. Parece que não foi encontrada a química famosa. Parece que é menos comédia, tá ligado? Ele não faz os caras do Michael J. Fox, é um pouco diferente. Isso é muito bem relatado num livro chamado Back to the Future, The Ultimate Visual History, do Michael Costorin, e ele fala exatamente isso, que apesar do talento do Eric, o que precisava, o que faltava é aquela coisa da simpatia, de você olhar pro personagem e falar, eu gosto dele, ele não precisa fazer nada, só dele aparecer, você já tem uma conexão com o personagem. E isso faltava um pouco com o Eric, mesmo os produtores e o diretor falando que nas partes físicas era muito mais fácil fazer com o Eric, porque ele tocava guitarra de fato, ele já andava de skate, o Michael J. Fox teve que aprender tudo isso, ou seja, além do tempo perdido na troca de atores, gastou-se mais um tempo pra ele aprender a fazer algumas das cenas físicas que ele precisaria fazer pro filme. Mas realmente, o grande brilho é a atuação do Michael J. Fox, cara. É o comportamento, e principalmente ele tinha 24 anos na época, mas ele parecia alguém muito mais novo. O Eric Stoltz, você olhava, tinha 24 anos e falava, ok, esse cara tem mais de 20, sabe? Sim. Você acaba não abraçando a ideia do filme. Com certeza, é verdade. Totalmente isso que você falou. Tipo, você vê ele e o Michael J. Fox com certeza deve ser, tipo, bem menor que ele, mas eu não sei exatamente quanto menor. Mas você percebia que realmente parecia que o personagem não estava muito encaixado, só pelas fotos e as imagens que a gente vê da gravação. Mas deve ser, tipo, bizarro, então, bem estranho pro ator que gravou quase o filme inteiro, depois ser substituído e ver o filme não só fazer sucesso, né? O filme entrou pra história. Respondendo a sua pergunta, o Eric Stoltz tem 1,80m e o Michael J. Fox tem 1,63m. Nossa, essa informação... Parabéns, Anderson. Aqui é informação até... Ou seja, era alguém muito mais desenvolvido e você falava, cara, essa pessoa não tem a idade que precisa ter pra esse filme. Com certeza. Bem, agora falando de fato do nosso gosto do primeiro filme, De Volta pro Futuro,
vocês reassistiram pra gravar o podcast, ou vocês reassistiram muitas vezes na vida, não precisou reassistir pra gravar o podcast, mas vocês acham que o filme continua brilhante, funciona muito bem até hoje? Assistindo posteriormente, vocês encontraram algumas coisas durante essas várias assistidas desse clássico? Cara, eu ainda acho um filme praticamente perfeito. Cara, eu assistindo de novo ele, eu ria muito das caras do Marty McFly, principalmente quando ele chega em 1955, sabe? Cara, eu rachava o bico, sabe? Principalmente quando ele encontra o pai dele da primeira vez, cara. Aquilo pra mim é muito engraçado. E eu já vi isso 1000 vezes, sabe? E mesmo assim eu achei ainda muito engraçada. Ô Everton, só um ponto. Essa cena que você comentou, dele conhecer o pai pela primeira vez, que é na lanchonete, que ele olha pro pai, tem a cena do Eric Stoltz fazendo exatamente essa parte. Essa é uma das que você mais vai ficar tipo, meu, tinha que ser o Michael J. Fox. É só assistir esse pedaço. Não, eu já vi, cara. É realmente, tipo, é o mais... o que você mais percebe que, mano, não encaixa, sabe? Porque a cara que o Michael J. Fox faz é muito boa, sabe? E o filme inteiro, cara, eu acho esse um dos filmes mais perfeitos, tá ligado? Em questão de história, de saber encaixar um ritmo, sabe? Do começo ao fim, que você torce pelos personagens, sabe? Que amarra bem as pontas. Cara, eu acho um baita filme. Muito bom, muito bom. Esse é o tipo de filme que você não precisa de uma desculpa pra assistir, cara, sabe? Ah, vamos assistir Volta pro Futuro? Demorou, velho. Não precisa falar mais nada, sabe? Não importa quantas vezes eu já tenha visto esse filme, a gente vai sempre se divertir da mesma forma, porque é um filme atemporal, né? Não só porque se trata de viagem no tempo, sem fazer nenhum trocadilho, mas não é isso. É porque é um filme tão bem construído, mesmo 30 anos depois, 35 anos depois do lançamento do filme, o filme ainda é muito bom, não só na parte da história, mas visualmente. É um filme muito impactante ainda hoje. Claro, os efeitos, aqui os efeitos eles complementam a história. Eles não são o alicerce da coisa. Então, isso engrandece demais o filme. E acredito que não vai ficar datado, cara. É um tipo de filme que sobrevive ao teste do tempo. Sobrevive muito bem. Eu também, sempre quando eu reassisti o primeiro filme, o De Volta pro Futuro, eu ficava com a sensação de que ele continuava incrível. Eu acho que é uma aula de roteiro esse filme. E não tô falando de roteiro cabeçudo, roteiro que funcione, um roteiro que apresenta bem os seus personagens, traz personagens carismáticos, conta a sua história de uma maneira que você entenda sem precisar quebrar muito a cabeça, traz uma aventura, traz comédia. Ele tem um pouquinho de tudo no filme, né? Desses muitos gêneros que o Everton comentou no começo, colocados de uma maneira muito bem feita. Tudo no filme funciona, tanto da história e também precisava de bons atores e boas atuações pra entregar esses personagens, e isso acontece, que todo mundo tá muito bem no filme. E se vocês falaram dos efeitos, realmente, lógico, você percebe que são efeitos que são da época, né? Mas não te tira do filme de maneira nenhuma. Muitas vezes alguns filmes ainda te tiram da história, você consegue falar, puta, realmente, eu senti a diferença, mas assistindo De Volta pro Futuro, você não consegue perder o fio da meada, ou então se importar com um efeito que talvez não seja o que você tá acostumado a ver hoje em dia. Passa muito bem. E passou muito bem pra gente, continua passando. Obviamente, quando o filme fez 30 anos, lá em 2015, né, e chegou a data de 2015 do filme, e, tipo, tiveram várias reuniões, né, eles foram em tudo que é programa, tiveram reuniões, porque é um filme que ainda tem muita gente que reverencia, que gosta, que curte, que assiste frequentemente. Ele passa toda hora, como o Everton comentou, passa toda hora na TV fechada, nos serviços de streaming tem ele disponível pra você assistir, e é um filme que vai realmente continuar aí, né? Eu não enxergo esses filmes muito clássicos sumindo de alguma maneira do imaginário e das pessoas consumindo ele de alguma forma. Não, porque ele é marcado, ele trouxe muita coisa, muitos símbolos icônicos, né, cara? O DeLorean é um carro, um dos carros mais icônicos da história do cinema. A figura do Doc Brown, né, também, cara. A trilha sonora, que é um dos pontos mais importantes do filme, sim, sabe? Ela é extremamente... Você percebe quando ela tá tocando em qualquer lugar, você sabe que é a música do De Volta pro Futuro, sabe? E, além, sem ser a trilha do Alan Silvestre, mas também a música, né? A Power of Love também, que
putz, é o símbolo também do filme. Então ele traz muitos ícones pra história do cinema, sabe? Então é por isso que eu acho que isso aliado à própria boa história, ao próprio carisma dos atores, né? É o que faz esse filme ser tão marcante e continuar sendo tão marcante, sabe? Muito bem dito. E, bem, não, a gente tá comentando aqui, mas num contexto da época o filme foi um sucesso absoluto de crítica e de público, e continuações, quando eles gravaram o primeiro filme, eles tinham algumas ideias, mas não era certo que ia ter continuação. O sucesso do filme fez com que eles fizessem a continuação. Então, numa janela de tempo, o Zemeckis e o Gale, eles escreveram De Volta para o Futuro 2 e 3 e rodaram o 2 e 3 juntos. Vamos falar um pouquinho do De Volta para o Futuro parte 2, então? Bem, De Volta para o Futuro Parte 2 foi lançado em 1989, um dos melhores anos da história da humanidade, e foi rodado, como eu comentei, junto com o De Volta para o Futuro 3. É uma coisa comum em grandes... Não sei se é tão comum, né, em grandes trilogias ou filmes que tem sequência assim, mas acontece. Não, naquela época com certeza não. Hoje em dia pode até acontecer mais, mas na época não. Ficou muito popular a partir do trabalho do Peter Jackson e O Senhor dos Anéis. E como ele filmou os 3 filmes basicamente de uma vez, então ele teve controle de toda a obra, não perdeu o ator, não perdeu o roteirista, não perdeu a parte técnica, e por isso que O Senhor dos Anéis é o que é. Sim, e também por isso que a trilogia de Volta ao Futuro funciona muito bem, também por causa disso, né? Os dois criadores da obra, eles escreveram os roteiros juntos, criaram todos os cenários para gravar os 2 filmes juntos, e isso foi feito. E eu acho que isso é muito perceptível na hora que você assiste os filmes. Se você pensar como trilogia, a maioria, grandes trilogias do cinema ou grandes franquias do cinema, eu acho que dificilmente, eu posso estar falando besteira, mas muitas não vão ter uma sequência tão boa, seja o segundo, o terceiro, o quarto, sempre vai falhar em algum dos filmes. Back to the Future ou Volta para o Futuro também não é imune a isso, cara. Apesar dos outros 2 filmes serem filmes ainda bem divertidos, você percebe claramente a queda no nível artístico do roteiro. Percebe algumas coisas que poderiam ter sido melhor lapidadas e deixar o roteiro bem mais redondinho, mas não é uma experiência desagradável não, continua bem divertido. Sim, eu acho que isso tem uma explicação também do próprio Zemeckis e do Gale, do fato de não ter a previsão de fazer novos filmes, né? O primeiro filme, ele tem um plot twist no final que é aquela coisa aberta, mas é perfeita pra você não precisar continuar, você ficar com aquele imaginário que funciona muito bem. Ele dá a impressão, aquele final, que eles fizeram, vamos fazer uma coisa aqui gigante, mas exatamente pra gente não ter mais o que fazer, sabe? Vamos colocar uma coisa absurda aqui no final. Aí, só que aí não... Que é muito legal. Não teve jeito, né? Eu quero ter um Mr. Fusion na minha casa, mas ainda não chegou a hora. E outro fato que é muito engraçado é essa questão do De Volta pro Futuro 2, né? Se passar num futuro que já é passado nosso, né, cara? Exatamente. Torna tudo mais bizarro, cara, porque você vê umas coisas e fala, cara, a gente não chegou nem perto disso, isso não se usa mais já tem uns 20 anos, sabe? É um exercício, era um exercício imaginativo à época. De previsão, e hoje e hoje é você fazer acertos e erros, né? E é o que mais tem na internet, você pegar a lista principalmente quando comemorou 30 anos, né, que chegou em 2015. Nossa, quando comemorou 30 anos, cara, no dia 21 de outubro de 2015, foi um pipoco, assim, a ESPN, porque é um canal de esporte, mas ela é do grupo de... A programação inteira era só falando disso. O saudoso Rodrigo Rodrigues faleceu agora em agosto por causa da Covid. Tinha uma banda onde ele tocava vestido com Marty McFly, sabe? Montaram um DeLorean. Fez uma porrada de coisa, ou seja, podcasts à época gravavam sobre. Eu tava muito animado, ou seja, foi 2015, outubro de 2015 foi um ano muito forte pra quem gosta de volta. É verdade, aconteceu tiveram várias coisas, né? Que eu comentei no começo, teve várias reuniões, entrevista com os atores, participação dos talk shows americanos. Teve evento esportivo a porra toda. Teve muita coisa. Fora que
antes da gente falar dos filmes, só esse pequeno detalhe, que vira e mexe acontecem os tais previsões, ou tais rumores, tais burburinhos de que vão fazer um remake, vão fazer uma continuação, vão fazer qualquer coisa, né? Mas nunca aconteceu de fato, e o Zemeckis mesmo disse que ele nunca faria. O famoso só morcendo meu cadáver. Ele literalmente falou assim, quando eu morrer e quiserem fazer posteriormente, pode fazer, mas enquanto eu tô vivo, eu não vou fazer, eu também não gostaria de ver. Ele fala bem na lata mesmo. A Kathleen, esqueci o nome da produtora agora, que é a chefona da Disney. Kathleen Kennedy, né? Kathleen Kennedy, obrigado. Ela foi uma das produtoras executivas da trilogia original. E Sim. Ela fala que por mais que ela esteja numa alta posição da Disney, ela também não quer saber de nada relacionado a um quarto filme. E convenhamos também, né, cara? Não precisa. Não precisa. Faz uma coisa original, né, cara? Isso aí, o De Volta pro Futuro é o De Volta pro Futuro, sabe? É o que tá fechado, né? Tá fechado, é a história dele, sabe? Cara, pega, quando acabar toda essa coisa da pandemia, coloca o Michael J. Fox, o Christopher Lloyd, a Lea Thompson, o Crispin Glover, não. Esse aí, ele é babaquinha, não vai não. Sabe? Pega o pessoal do elenco principal e coloca junto, cara, porque faz um negócio, não precisa fazer um novo filme, faz uma história legal ali, junta eles pra conversar, um bate-papo, essa coisa nostálgica, sabe? Então, eu acho que isso vale a pena. E, por incrível que pareça, um dos caras mais legais do elenco é o Thomas Wilson, que faz o Biff, que o Biff é um babaca completo, cara. Mas... Sim, nossa, ele é. O cara conseguiu, né, cara, fazer o papel do bullying perfeito, né? No documentário, o pessoal do elenco explicando que era difícil fazer ele interpretar um babaca porque ele é muito legal, cara, sabe? Ele era 100% oposto ao Biff, mas conseguiu fazer muito bem feito. Bem, uma coisa que a gente estava comentando, né, que as sequências não eram esperadas, então o Zemeckis e o Gale tiveram que adaptar o final do segundo, eles não podiam, do primeiro, né, não podiam ignorar tudo aquilo que aconteceu e partir para uma ideia totalmente diferente. Eles até pensariam numa sequência, mas que seja uma aventura nova, direta, né, inteira, não alguma coisa que é sequência da outra. E eles tiveram que adaptar o roteiro da parte 2 para encaixar no final da parte 1. E fizeram agora eles foram pro futuro de fato, né? Pro futuro do filme de 2015. Eu também acho que ele é um pouco abaixo dos outros dois filmes. É o filme que eu menos gosto, mas ainda é um filme muito bom. Mas porque eu acho que você pode até achar abaixo dos outros dois, porque o primeiro, né, ele é o concurso, ele é o original, sabe? E o terceiro, eu acho que ele traz muito do primeiro, sabe? Eu acho que ele é basicamente o primeiro num outro ponto de vista, exatamente, né? O segundo, ele tenta fazer diversas coisas, porque ele não se passa totalmente no futuro de 2015 lá. Ele volta pra 85, sabe? Ele volta pra 55. Então, são diversas camadas que tem nesse filme. E é isso que me desanima um pouco, sabia? É a história do primeiro requintado, esse final. Eles terem que voltar de novo pra aquela mesma noite, em 1955, sabe? E, claro, eles fizeram um trabalho muito bom de refilmar algumas partes ali, mas você ainda percebe que algumas coisas são... no filme original, essa cena tava diferente. Mas eles conseguiram fazer ainda de uma forma bastante satisfatória. Claro que deram uma engembrada ali pra refazer a parte do Crispin Glover, que já tinha saído, mas então deve ter sido trabalhoso demais fazer aqui. Cara, esses caras tiveram que criar esse negócio do Crispin Glover, que ele não fechou pra fazer a parte 2 por grana, né? Ele queria receber mais. Ele queria ganhar mais com o Michael J. Fox, cara. A Universal não queria pagar o mesmo... Ele queria criar igual os protagonistas do filme, né? Os caras falaram, calma aí, fera. Calma aí, fera, exatamente. Ele não optou, colocaram um novo ator, né? O Jeffrey Wiseman. E, cara, no filme, você vê claramente que, primeiro, ele morre, né? Tem uma grande parte que ele tá morto, vai aparecer, obviamente. A outra parte que ele tá no futuro, ele tá de cabeça pra baixo, com a maquiagem. E eles fizeram a maquiagem pra o ator parecer mais com o Crispin Glover. E isso gerou até uma regra lá do sindicato de atores de Hollywood, dos Estados Unidos. Qualquer coisa assim, pra que não pudesse ser feito mais isso. Deu uma treta, assim, que o cara, não pode mais emular outra pessoa com maquiagem por causa desse problema com o Crispin Glover.
Hoje os caras estão fazendo digital os outros atores. Agora né? Não precisa mais. Tem que esperar o cara morrer, né? Senão não pode dar problema. Mas teve toda essa treta aí. E não foi só ele que voltou, né? Que não voltou, né, pra segunda parte. Uhum. A Jennifer, né, cara? Que é... Não, o primeiro filme é a Claudia Wells. E, cara, eu assistindo assim, eu falei, mano, essa mina é diferente. Apesar de ela ser bem parecida, eu pensando assim. Meu Deus, Você não lembra, né? A Elizabeth Shue é bem diferente, cara. Não, então, é porque, tipo, eu tinha assistido completamente. Eu falando, só olhei o cabelo, tá ligado? Não olhei nem a cara. Eu falando, mano, essa aí não é a mesma mina. Aí quando eu olhei direito, eu falei, pô, é a mina do The Boys, né, cara? Não, ela é até mais baixa que a Claudia Wells. Mas é que a Claudia Wells, ela, infelizmente, como tinha esse compromisso de você ficar um tempo afastado pra rodar os 2 filmes, ela não pôde se comprometer porque ela tinha uma mãe doente. Então ela preferiu cuidar da mãe dela do que estar presente no filme. Eles tiveram que substituir. Aí tem todo aquele plot da Jennifer passar a maior parte do segundo filme e ser totalmente ignorada no terceiro. Ou seja, não faria diferença. Ela poderia ter fumado as partes dela no fim de semana e ter ido embora, sabe? Ela, mesmo que a participação dela seja pequena, ela ainda tem uma participação maior do que nos outros 2 filmes, né? Pelo menos a saída dela é mais nobre do que a do Crispin Glover, né? Que realmente foi um negócio mais... foi briga por dinheiro. Briga por dinheiro é sempre um negócio mais complexo ali, principalmente nesse mundo que envolve muito dinheiro. Mas pra esse segundo filme, eles tiveram que trabalhar. Primeiro, eles tiveram que elevar o nível dos efeitos especiais que eles trabalharam. Do primeiro filme já tinham bons efeitos, mas eles tiveram que criar coisas novas e adaptar coisas que já existiam pra fazer muito melhor, né? Principalmente com essas ideias dos diretores, dos atores viverem os seus personagens mais velhos, né? Então eles têm que aparecer juntos na mesma cena e eles tiveram que adaptar toda essa técnica, né, de filmagem pra parecer o melhor possível, né? Conseguir trazer da melhor forma possível pra tela. O Michael J. Fox, por exemplo, que ele tem que fazer ele velho, ele tem que fazer ele, a filha dele, o filho. Sim. A Lea Thompson, que é, mano, também ela na realidade lá do Biff também, cara, que é totalmente diferente, é bem legal, tá ligado? E é um trabalho fantástico, né, de maquiagem e de produção, de fato, né, o que eles trouxeram de novidade de efeitos especiais, principalmente o que é apresentado lá em 2015, funciona muito bem. Sim. E mesmo hoje, né, funciona muito bem. O que não funciona muito bem, não funcionou no filme e graças a Odin nunca chegou no mundo real, é aquele lance das 2 gravatas, cara. Que coisa... Cara, gravata já é um saco por si só. 2? Não, ninguém merece. Uma gravata já é ruim o suficiente. Uma gravata né? incomoda muita gente. Mas uma das coisas mais legais que eles acertaram é essa coisa de você ter... Claro, não foi diretamente com o fax igual no filme, mas essa coisa de você receber a mensagem instantaneamente. Essa coisa do streaming, que eles estão lá com aquela telona com vários serviços, essas coisas. Isso foi um grande acerto. A questão da tecnologia de algumas partes do filme foi um grande acerto. O pequeno Elijah Wood também foi um grande acerto, mas ainda não chegamos no tênis que se amarra sozinho, apesar de um protótipo que a Nike lançou em 2015. A Nike lançou em 2015 o protótipo, é verdade. A jaqueta autossecante também ainda não chegou entre nós, infelizmente. Motoboy, eu acho que deve ter essas jaquetas em projeto de exército de algum lugar, velho. Com certeza. Vai chegar daqui uns 50 anos, chega no mundo. Mas pro mercado, não. Mas... O hoverboard. Puta, o hoverboard ia ser tão lindo, cara. Você sair de casa, se não pegar mais trânsito, ainda vai de boa, flutuando ali. Sabe o que é legal? Assim, na verdade, a gente nunca vai ter essa sensação de assistir. A gente pode... Sei lá, é diferente, eu acho. Eles assistindo aquele filme, imaginando como seria 2015, assistindo toda aquela tecnologia. Hoje a gente assiste, a gente acha legal, mas já sabe o que rolou, o que não rolou, né? A experiência do filme com certeza é diferente, né? Com certeza, né? Porque você usa muito a questão da comparação com atualmente, né, cara? Principalmente nisso, de falar, eles previram certo aqui, isso daí realmente acontece. Não, isso daí não tá nem perto, sabe? E isso pra mim é um problema não do filme, mas principalmente do público. Que até chegar 2015, a gente sempre assistiu esse filme com a expectativa do que estava pra vir. Hoje, muita gente já assiste o filme falando assim, o filme falou bobagem, mas as pessoas só precisam entender primeiro que era um filme... Ignorante, né? Pra caralho, né? É um filme de 1985, então quando você vai assistir esse filme, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você não pode se basear em valores de hoje. É igual quando você vai assistir um western, ou vai assistir um filme do começo do cinema, você não pode se basear no que você conhece hoje. Porque se você pega, por exemplo, o Metrópolis do Fritz Lang, é um puta de um filme,
É uma ficção científica foda pra caralho, mas se você for ver com olhos de hoje, é um filme lento, é um filme arrastado, principalmente porque não tem diálogo, o filme dura 3 horas, é preto e branco, as transições não é aquilo que a gente tá acostumado hoje, ou seja, a gente precisa parar e começar a assistir a obra, entender a época onde aquela obra saiu. Sabe, por isso que eu acho que pra uma geração mais nova, o primeiro filme ele funciona muito melhor que esse segundo, sabe? Certeza. Por isso que deve ser muito difícil pra uma criança atualmente assistir esse filme e falar, tipo, pegar as coisas, tá ligado? Ela curtiria muito mais o primeiro porque já é um passado do passado, sabe? Então, pô, pra ela se divertiria muito mais, sabe? Eu acho que esse é um dos fatores também que faz esse filme ser um pouquinho mais fraco, digamos assim, comparado com os outros dois, comparado com o primeiro, principalmente. Principalmente. Uma lembrança que eu tenho muito desse filme é os comerciais de anúncio dele na TV e passava a cena do tubarão do holograma gigante engolindo o Martin assim que ele chega. Essa cena no comercial, eu não sei porque ela ficava marcada, ela passava tanto e aquilo marcou na memória exatamente essa cena. Que é o uso do efeito especial, né, cara? Aquela total, coisa, eles passavam no comercial essa cena. E essa Tubarão 11, sei lá, né, 19. Que é o filme, né? Tubarão 19, isso. Uma coisa outra previsão, né? E não acertou. As franquias gigantes, né? Mas acertou o uso de hologramas também agora. Teve o do Tupac, a viúva do Jill quer ressuscitar ele em holograma. Pra quê, cara? O cara morreu há 10 anos, deixa ele em paz, pelo amor de Deus. O Renato Russo apareceu em holograma um tempo atrás, 1 ou 2 anos atrás. E eles acertaram principalmente o título do Chicago Cubs na Major League Baseball. Porque o time tava quase 100 anos sem ganhar o título. Eles erraram por pouco. Eles previram que o time ia ganhar em 2015, o time ganhou em 2014. Mas foi assim, no limite, sabe? Quer dizer, até alguns tiros no escuro eles acertaram também. Bem, o filme ele teve... o orçamento de 40 milhões de dólares é pros 2 filmes que foram rodados simultaneamente, parte 2 e a parte 3. Primeiro, é pra pagar os ZZ Top no terceiro filme. Tá bom, pode ser também, mas... Bem, vamos para informações oficiais. 40 milhões de dólares pra rodar os 2 filmes e o parte 2 ele teve um faturamento de 332 milhões de dólares. Foi um pouco abaixo do primeiro, mas ainda assim foi um sucesso comercial. Pô, quase 10 vezes o valor investido, é muito sucesso, cara. E o 2 ele tem um negócio legal que é o final, que é mostrar... as cenas do próximo capítulo, né, cara? Pois é, isso aí eu fico imaginando na época, tá ligado? O cara vendo. Será que isso tinha no cinema, tá ligado? O cara olhando aqui falando, caramba, velho, não é. Vai ter um outro que da hora, sabe? Pois Será que tinha isso no acho filme que não. original? Sim, faz parte do filme original, sim. O filme saiu 6 meses depois do segundo. Eu entendi que o Everton quis dizer se já tinha tido em algum filme isso. Não, eu acho que não era. Mas essa parte, esse final com as cenas do próximo capítulo, já estão no filme original daquele ano. Se um cara era um cara fã do filme, cara, o cara deve ficar maluco, né, cara? Na época, sim. Aquelas pessoas que saíam da sala de cinema e davam a volta pra entrar e assistir, imagina, ficou 6 meses preso na sala esperando o filme. Ué, mas não falaram que era o próximo filme? Cadê? Mas isso não era comum e nem é comum até hoje, cara. Hoje você sabe com divulgação, mas muito depois do filme. É diferente, total. Nem o Senhor dos Anéis fez isso, sabe? O Senhor dos Anéis, ele soltava as informações perto já do lançamento do filme. Um filme não ficava antecipando. O Endgame também fez isso, né? Gravaram o Guerra Infinita e o Endgame juntos e demoraram pra soltar as coisas, né? Não tinha nada no final do Guerra Infinita, eles falando assim, e no próximo capítulo, parará, sabe? Não tinha. Foi um negocinho, né? Não teve. Tem, é verdade, isso é bem verdade. Mas bem, como a gente comentou que os 2 filmes estavam sendo rodados juntos, né? Teve até o Zemeckis e o Gale que participam de todo o controle criativo do filme, né? Ora um tava gravando no lugar, outro tava gravando no lugar, então um tava gravando 3, o outro tava gravando 2, foi um negócio assim bem... Eu imagino pros atores, né? Que deve ter sido um negócio de louco a gravação desses 2 filmes. Mas não demorou muito pra sair De Volta pro Futuro Parte 3, que saiu em 1990. 6 meses depois do segundo filme. E é um filme que... eu acho que é o segundo melhor da trilogia. Eu acho que ele é melhor que o segundo. Ele traz uma aventura mais divertida. Ele traz um momento do Velho Oeste ali, uma coisa bem americana, da história americana pra tela, e uma coisa famosíssima no cinema também. E vocês gostam de Volta pro Futuro Parte 3? Eu sou do time que gosta mais dele do que do segundo. E eu também. Ele é um filme mais divisível, porque muita gente
não gosta dele, prefere o segundo. Eu já prefiro ele em relação ao segundo. Ele é muito mais original que o segundo, né? Eu acho que isso já me compra. Não chamaria muito original, porque eu acho que ele é muito igual ao primeiro. Tá ele é igual ao primeiro, mas só a estética dele ser bem diferente do segundo. Sim, quando o segundo tem a reprise das cenas que tiveram no primeiro, isso já te traz muito pro que aconteceu no primeiro filme. O terceiro, ele não faz isso, né? Ele tem já joga ideias, você... Porque as ideias, elas são compartilhadas nos 3 filmes, né? Os acontecimentos, cair esterco no bife, acontecer não sei o que, acontecer não sei o que lá. Isso aí acontece em todos os filmes, né? São encaixados de maneiras diferentes. E esse filme, pra mim, ele recupera uma coisa importante que perdeu no segundo, que é o tom da aventura, cara. Porque o segundo tem a aventura, só que é um filme tão mais pra baixo. Ele é um filme, aquela coisa da morte do pai e do Biff atirando no McFly e ele pulando do prédio, claro, depois ele aparece no DeLorean, mas você fala assim, cara, esse filme, ele em comparação aos outros dois, ele é um filme muito mais pesado, cara. Sim, é um pouco mais difícil no segundo de assistir. O 1985 alternativo é tenso. Nossa! E esse filme, ele traz um pouco de volta aquela coisa assim, da alegria, da matinê, da aventura, sabe? Total, concordo com você. Usar as referências dele, do Clint Eastwood principalmente, cara, que é maravilhoso, tá ligado? Não, eu acho assim, o tom da aventura que o Anderson comentou é perfeito, eu também acho disso. Ele traz o tom do primeiro filme na questão de colocar muito bem a aventura do filme funciona muito bem. A comédia, eu acho que talvez ele seja o primeiro é tão engraçado quanto o primeiro, eu acho. Eu ri muito reassistindo a parte 3, que era o que eu tinha menos lembranças. Tem várias cenas engraçadas. O Dr. Emmett Brown tá muito engraçado nesse filme. Porque ele tem um destaque maior, porque ele tem um relacionamento nesse filme, né? Sim, tem essa questão do relacionamento dele, é uma coisa que não foi explorada nos outros filmes. O Dr. Emmett só tinha o McFly, né, nos outros filmes, né? Tipo, ele era um cara isolado pedófilo, ali, né? Ele era pedófilo. Eu espero que não. Eu nunca vi uma teoria dessa na internet. Eu tô zoando, mas você falou dessa coisa do relacionamento, é uma das coisas que me desagrada nesse filme. Porque ele é um cara totalmente, eu acredito na ciência, eu não tenho tempo pra me apaixonar e tal. O cara viu o primeiro rabo de saia, eu tô amando. Cara, para, né? Cara, mas eu acho, eu acho isso engraçado, né, cara? Velho. Porra. Eu acho que é o que funciona exatamente por isso, mano. Mas o Everton falou também do Clint Eastwood, isso já veio do segundo filme, que é a famosa cena do duelo onde o Clint tá com uma placa embaixo do poncho dele, mas que a gente não tinha a mínima ideia de onde veio aquilo, porque a gente nunca tinha assistido a trilogia dos dólares, sabe? Então Sim. Depois com o tempo você vai falar, essa cena veio de tal lugar. Por isso que ele usa Clint Eastwood no terceiro, vai criar a lenda do Homem Sem Nome, sabe? Muito legal. Cara, pra mim isso tem cenas engraçadíssimas. O final do filme, toda a cena do trem, ela é absurdamente... Assistindo hoje, você fala, cara, que cena é essa? É muito bem feita. Essa parte de voltar pra realidade, tá ligado? De 85, dos 3 filmes, assim, essa sequência final, assim, de perseguição, eu acho a melhor do terceiro filme, sabe? Eu também acho a melhor, cara. Eu acho ela melhor, mas o final dela não me agrada, sabe? Essa coisa dele construir o trem, e principalmente quando destrói a máquina do tempo, aquilo dá uma dor no coração, mas segundos depois ele vem com o trem voador, quer dizer, você podia ter feito isso no começo do filme, porra! Sabe? Não, quebra de clima total, né? Então, isso você fala, cara, você jogou o começo do filme no lixo, basicamente, mas não desmerece o resto do filme. Você falou de cenas engraçadas, eu acho que uma das que eu mais gosto é o Buffer Cachorro Louco Tannen botando o Clint Eastwood pra dançar, cara. E ele começa a fazer um walk. Aquela cena é maravilhosa, cara. E a melhor versão do Biff é essa, né? Do Cachorro Louco. Eu mais gosto dos 3 filmes, né? Ele é muito, muito engraçado e vilanesco, né, nesse filme. E começa a maldição do esterco da família Tannen, né, cara? Exatamente. Onde começa tudo, né? São as raízes das coisas que acontecem nas famílias, né? Tem essa origem familiar dos McFly, dos Tannen, que é trazido no filme. E outra coisa bizarra é que os antepassados do McFly que chegaram da Irlanda são o Michael J. Fox e a Lea Thompson. Só que a Lea Thompson ela não tinha nada a ver com a família McFly, cara, naquela época. É verdade. Se fosse fazer, tinha que ser a Elizabeth Shue, sabe? Pra você ir afunilando as coisas pra 1985. Mas, algumas coisas a gente tem que algumas coisas a gente tem que relevar pra assistir o filme, né? Sim. Ela assinou o contrato pros 3 filmes, vamos encaixar ela em algum lugar. Contrato, né? Não, exatamente. Eles têm que fazer...
valer. Mas eu acho que os personagens, eles trazem esses diferenciais, né, desses antepassados muito bem. A origem do por que o McFly não gosta de ser chamado de medroso. Todas as coisas que estão ali no todo do personagem. Não me desce até hoje, sabia? Você não gosta? Porque não tem isso no primeiro filme. Isso apareceu do nada do segundo. Não existe isso no primeiro filme, cara. Sim, é verdade. Apareceu a partir do segundo. Aí eles trazem essa origem, todo o escopo do personagem que eles vão trazendo durante os outros dois filmes, né? Eles trazem onde é a raiz disso que tá acontecendo. Esse filme, pra mim, tem várias sequências. Eu falei de comédia, tem uma cena que eu chorei de rir, que eu não lembrava muito do filme, porque o parte 3 eu assisti menos, né? Então eu assisti todos pro podcast, né? Mas esse foi o que eu tinha menos lembranças. Quando o Dr. Emmett Brown termina com a Clara, que é a amada dele lá, que ele vai beber, só que ele não bebe, né? Ele só fica com um copo na mão. E quando ele toma o gole, ele cai duro, velho. Eu falei, cara, que negócio engraçado, velho. Eu chorei de rir. Quando ele prepara o antídoto, também aquela mistura maluca de pimentas e sei lá o que mais tem lá. Começa a falar as coisas do futuro, os caras, quantos ele bebeu? Nenhuma. Exatamente. Ele só segura o copo. Cara, é muito engraçado, cara. E, porra, posteriormente toda a sequência de ação no final, né? Que é brilhante, cara. O Christopher Lloyd nesse filme, ele tá muito engraçado. Sim, tá outro nível. A cena da festa lá, onde o cara chega pro McFly. Você não quer atirar aqui? Ele, não sei o que. Vem cá, você vai ganhar um prêmio. Daqui a pouco o McFly, tá. Ele, caramba! Tipo, cara, é muito bom isso, cara. E principalmente o ZZ Top tocando na festa é demais também, cara. É muito É foda. E bem, o filme ele fecha, tem esse final que... Ele é muito fanservice, é pra você total, né? Pra você entregar que os personagens estão bem, cada um. O McFly voltou com a Jennifer lá pra 1985, o doutor conseguiu ficar com a amada dele, criam aquele trem máquina do tempo, nossa, totalmente avançado tecnologicamente, né? Fora total do que tinha sido mostrado até agora nos filmes. Principalmente, ele não entra naquele racha com o Flea do Red Hot Chili Peppers. Sim. Cara, eu tava assistindo o 2, né? Aí eu olhei e reconheci, não, é o Flea esse cara. Não, o Flea é reconhecível sempre, cara. Por que eu fiquei pensando, mas por que o Flea tá aí, tá ligado? O Flea deve ser amigo de... O Flea é amigo de muita gente, cara, porque ele aparece muito Ele faz ponto em muito filme. Eu fiquei olhando assim, cara, não é possível, é o Flea, cara. Tipo, porque eu olhei a cara e falei, mano, não tem como não ser o Flea, sabe? É o próprio. E, porra, isso ele aparece em vários filmes. Mas eu acho que o terceiro filme, ele traz uma aventura muito legal. É uma aventura que foi muito baseada no que o Michael J. Fox disse pro Zemeckis e pro Gale, perguntado, acho que no primeiro filme ainda, onde ele queria ir, o que ele gostaria de fazer se viajasse no tempo. Ele falou que gostaria de viajar pro Velho Oeste, conhecer os cowboys e tudo mais. E essa era a principal ideia, na verdade, deles, né? Desse terceiro filme. O segundo filme foi exatamente o que a gente comentou, pra encaixar no que terminou o primeiro. Então eles fizeram essa ideia. Ainda tinha uma ideia do Christopher Lloyd que falou que queria muito que tivesse o filme na Roma Antiga. Aí fosse uma aventura diferente, mas isso não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Vixe, isso ia dar um rolo, porque a gente tá falando aqui dos filmes e vai e vem, não sei o quê. Aquelas pequenas coisinhas que mudam, que são muito legais no filme, que a foto onde eles estão do relógio, aí ela muda quando eles sobrevivem. A Ravina Eastwood ia virar a Ravina Clayton e depois... a Ravina Clayton depois vira a Ravina Eastwood, porque supostamente o Clint Eastwood morreu, sabe? Essas pequenas coisinhas. Twin Pine, né? O do primeiro filme, quando ele... O shopping é o shopping Dois Pinheiros, e aí quando ele volta no tempo ele atropela um dos pinheiros, aí quando dá o salto de novo ele tá lá, pinheiro solitário no shopping, sabe? Essas pequenas coisinhas são muito legais e são detalhes assim que não alteram em nada a história, mas tá ali pro fã mais atento prestar atenção. E essa mitologia, né, da franquia como um todo, né? Mas toda hora tem alguma coisa pra discutir. Mas principalmente o nó, que é o final do segundo filme. Porque no segundo filme acontece o seguinte: você tem 3 DeLoreans em 1955, que é o do primeiro filme, é o que voltou no segundo filme e é o que tá abandonado numa caverna desde 1875. Aí quando o DeLorean começa a voar, que bate o raio, você tem um quarto DeLorean no filme, que é quando ele vai voltar. E aí quando volta pra 1875, você tem 2 DeLoreans no tempo. Ou seja, ao longo da franquia você tem 7 DeLoreans viajando pelo tempo. Ou seja, é um bagulho muito doido, cara. É uma maluquice, cara. Fala nisso, só
deixando passar, no segundo filme tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é no final, que é quando o Doc Brown, ele... É no final do segundo filme e no começo do terceiro, quando ele manda de volta o Marty, e o Marty chega de novo e fala, doutor, tô aqui de novo. E ele desmaia, cara. É muito bom, cara. Cara, e é foda porque ele é muito bem feito e é cômico só de você olhar pra eles, né? Que, tipo, é muito bem entregue o que eles fazem ali, velho. A cara dele é impagável, cara. É muito engraçado na hora que você vê todos os trejeitos dele. E pra você ver como esse filme, ele, mesmo não sendo tão bom, o segundo, ele ainda é impactante. No final do segundo tem aquele carteiro que chega e fala, olha, essa carta tem nosso poder há 70 anos. Nós fizemos uma aposta de que você não estaria aqui para recebê-la, não sei o que, na chuva e etc. E primeiro, o Marty McFly não sabe que você abre papel na chuva, né? Perigo daquilo rasgar e ele não lê porra nenhuma, mas... Caralho, é foda mesmo. Sabe quem usou deixar difícil? Foi o Neil Gaiman no Belas Maldições, cara. No final do Belas Maldições tem uma carta que tá abandonada há 300 anos lá, tem um horário datado pra chegar a pessoa e buscar a carta. Eu falei, olha, ele copiou isso de Volta para o Futuro, que sem vergonha. Everton, Dark mesmo tem a tal da carta que tem que abrir na hora certa. Então são as coisas de viagem no tempo que com certeza já devia ter existido alguma... Lógico que existia livros e filmes também que tratavam desse tema de viagem no tempo, mas o De Volta para o Futuro estabeleceu muitas coisas. Né? Sim, mas o que eu tô falando é que no Belas Maldições a piada é copiada. Do carteiro fala assim, não, ela tava em nosso poder e a gente tinha uma aposta. Eu falei, caralho, ele copiou o final do De Volta para o Futuro. Não é o recurso, né? O recurso, beleza, vai ser muito utilizado. Ele copiou a piada. Né? De fato, copiou tudo, né? Cara, e assim, comentando as três franquias, a gente comentou, né? Alguém chegou a assistir desenho do De Volta para o Futuro? Eu não lembro disso. Passou na TV? Passava na Globo, na TV Colosso. TV Colosso, eu não lembro, sabia? Eu não tenho memória do desenho do De Volta para o Futuro. Eu tenho pouca memória, mas era mais aquela coisa assim, era como se fosse meio que na linha do He-Man. Era um desenho que tinha a aventura da semana e tinha uma lição de moral no final, sabe? E não eram nem os atores que dublavam, era feito tudo à par. Mas a minha lembrança afetiva é que não era um desenho ruim, sabe? Claro, eu não fui rever agora. E é uma coisa que eu não tenho vontade de rever e falar, deixa ela lá. Ela tá muito boa na minha lembrança. O desenho atual baseado em Volta pro Futuro é o Rick and Morty, né, cara? Porra. Foda. E tem o jogo pra PlayStation, não sei se tem pra Xbox também, me culpem, porque eu tenho PlayStation e Xbox, que é aquele jogo em capítulos da Telltale também. E é um jogo bem legal. Ah, que legal. Eu não sei se é esse, mas eu sei que a Claudia Wells, ela voltou a franquia de alguma forma, dublando, né, sendo atriz de voz da personagem dela nos games, em algum game, eu não sei exatamente qual agora. É esse mesmo? Porque com certeza deve ter alguns outros jogos mais antigos, né? E pra outros consoles. Deve ter. Super Nintendo deve ter algum jogo do De Volta ao Futuro, com certeza. Eu imagino que deve ter em algum momento. Eu acho que Nintendinho deve ter saído algum jogo. Mas da franquia, comentando os 3 filmes e de coisas novas que foram derivadas, tem de montes. Com certeza, o Anderson comentou um livro aqui, mas devem ter outros livros. E tem HQ também de Volta pro Futuro. Tem muito material do universo expandido, vamos dizer assim, de Volta pro Futuro. Mas esses 3 filmes que formam essa franquia no cinema, eles sempre serão lembrados. A gente tá comentando aqui um aniversário de 35 anos e toda hora que ele tiver aniversário, né, seja de datas exatas ou todo ano vai fazer aniversário, as pessoas vão comentar porque é uma das principais trilogias e tem um dos principais filmes que já foram feitos na história do cinema. E tem um dos personagens mais adorados de todos os tempos, que é o Marty McFly. Ele 2 personagens, ele e o Dr. o Emmett Brown. E complementando, ele e o Doc Brown, eles são uma das melhores duplas, assim, de longe, cara. É uma sinergia, uma interação entre eles muito, muito gostosa de assistir. E o legal é o teste. Você vai saber o teste do Christopher Lloyd. Todo mundo que ia fazer o teste, isso é dito no documentário. É dito que eles chegavam lá, eles tentavam fazer muito o que foi o papel do Dr. Frankenstein, o jovem Frankenstein, lá do Gene Wilder. E ele chegou, o Christopher Lloyd falou, quer saber? Ele tentou ficar parecido o mais fisicamente possível com o Einstein. Não à toa é o nome do cachorro dele no filme. E aí os caras gostaram muito. Ele chegou balançando os braços, fazendo aqueles trejeitos todos ainda estavam muito sérios, aquela coisa do cientista, e não era isso que o filme precisava. O filme precisava de uma figura que fosse louca, sabe? Que fosse efusiva, que fosse alguém animado, não alguém muito centrado. O papel esse do Dr. Emmett Brown, que originalmente, né, a primeira ideia, o primeiro ator que eles tinham em mente era o John Lithgow, que a gente acabou de comentar aqui da primeira temporada, participou da primeira temporada do Perry Mason. Exatamente. Só que por conflitos de agenda, vamos dizer assim, tem uma história
história que o Ralph Macchio, o protagonista dos Karate Kids, recusou o papel de Marty McFly. Mas eu não sei se isso é confirmado. Vocês já ouviram essa história? A gente sempre tem que agradecer que ele tenha recusado, que o Joe Lithgow não pôde fazer, que o Eric Stoltz foi chutado. A gente tem que agradecer isso. Porque é perfeito o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd são perfeitos pro papel, sabe? Ou seja, as peças encaixa, né? As peças foram movimentadas pra dar o encaixe e só dava o encaixe desse jeito, cara. Cara, em vários filmes clássicos a gente vai observar isso se adaptando, acontecendo, né? De as pessoas certas pra fazer os papéis que eles nasceram pra fazer. E quando a gente fala que um ator nasceu pra fazer tal papel, é perceptível por tudo que acontece, né? E nesse caso, esses dois atores têm isso, né? Não que a carreira deles seja só isso. A do Michael J. Fox, por muitas questões além, que não são de atuação, obviamente, sim, é o principal papel da carreira dele. O Christopher Lloyd também, mas ele tem outros papéis tão relevantes quanto. E o Michael J. Fox também, anos 90, começo dos anos 2000, ele tinha a série Spin City, também ele fazia muito sucesso, mas aí o Parkinson começou a gravar ainda mais. Ele acabou sendo substituído pelo Charlie Sheen nas temporadas finais da série. E a gente falando de atores e papéis, você fala do Ralph Macchio também. Não existiria um outro Daniel LaRusso que não seja o Ralph Macchio, cara. Jamais. Não tem como. É ele, acabou. Ainda bem que ele não quis ser tanto o Marty McFly quanto o LaRusso, porque aí é sacanagem, né? Então. Ou ia tomar vários papéis icônicos dos anos 80 só pra ele. Mas e também a gente falou do Eric Stoltz, ele foi chutado desse filme. Ele foi chutado do próprio filme lá no Anaconda, cara. Porra, que a gente comentou no último BMF que saiu aqui, BMF Animais Assassinos, que tá tendo feedback bem legal. Obrigado por quem escutou o episódio. Ele tá lá chutado do próprio filme, como a gente bem comentou lá. Bem, acho que é isso, né? A gente comentou um pouquinho aqui da franquia De Volta pro Futuro, desses 3 filmes, dessa trilogia clássica, tá completando 35 anos. Muita gente comenta, muita gente vai continuar comentando e a gente vai continuar assistindo e comentando esses filmes que são clássicos e a gente gosta tanto, certo? Eu podia fazer qual é o filme favorito, mas eu acho que a escolha é unânime, né? O primeiro. Sim. Com certeza. Bem, vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora você vai saber o que a gente vai comentar aqui, seja uma coisa que a gente assistiu, uma coisa que a gente leu, uma coisa que a gente escutou, o que quiser trazer pro debate. A gente começa agora, Anderson. Obrigado pela dica. E aproveitando que o tema do cast é sobre coisas nostálgicas e aniversários, essa semana agora, no dia 18 de setembro de 2020, um pequeno disco singelo chamado Paranoid completou 50 anos do seu lançamento. Eu acho que todo mundo sabe do que eu tô falando, dos melhores discos de todos os tempos, talvez. Uma Espero que sim, né? Se não, eu vou ficar preocupado. E a minha dica gira em torno disso, são 3 dicas. A primeira é o disco, obviamente. A segunda é o episódio sobre o disco da série Classic Albums da BBC4. Episódio fantástico, muito bom. E tem outros muito dessa série também. Tem do Fleetwood Mac, tem do Queen, tem do Motorhead, tem do Metal. Enfim, tem uma porrada de disco bom. Tem um do Elton John, o Goodbye Yellow Brick Road, que é sensacional também. O disco e o episódio. E a terceira dica... Posso falar um negócio? Só nesse gancho, Anderson? A biografia do Tony Iommi, não sei se alguém tiver a oportunidade de ler. É foda. Ele fala muito da produção do Paranoid, é muito bom também. A biografia dele é muito boa como um todo. E a música Paranoid, que tem 2 minutos e 43 segundos mais ou menos, ela foi escrita só pra preencher o álbum. E entre o processo de criação do riff e a composição da música, eles levaram 2 horas. E o Ozzy inventava a letra na hora, né? Mas isso era um padrão da gravação do Black Sabbath naquela época, né? Inventava a letra na hora, assim, ele inventava o ritmo, a melodia e o Geezer Butler fazia uma letra decente, né? Que o Ozzy falava, tipo improvisava, tipo um rap improviso, só que no rock and roll. Exatamente. O rap do esganiço, né? Porque o bicho da voz esganiçada. Mas pra você ver que em 2 horas eles construíram uma das músicas mais famosas deles, inclusive. E a terceira dica é que no dia 20 de setembro, só que agora de 1980, 10 anos depois, tava sendo lançado o primeiro disco do Ozzy em carreira solo. Vejam vocês, o Blizzard of Oz, que é um disco maravilhoso e... sensacional. Cara, Porra, o que vai falar desse disco, né? É um disco feito com Ozzy e com Randy Rhoads, saudoso Randy Rhoads, que faleceu muito jovem ainda, aos 25 anos, mas, cara, é um disco, porra, obrigatório pra quem gosta de rock and roll, cara. Então, eu tô citando Ozzy 2 vezes, porque essa semana foi só ouvindo pedrada, sabe? Cara, muito boa essa semana. Aproveitando que você falou de música, eu também vou indicar música. Eu vou indicar, mas não é música
essa música clássica que fundou o estilo que a gente mais gosta. Não fundou, né, mas uma das pedras fundamentais, com certeza, do estilo que a gente tanto ama, que é o rock and roll, o metal. Eu vou falar de uma banda sueca chamada Blues Pills. Muito boa. Cara, é uma banda muito boa que faz um hard rock setentista total, com muito blues, né? Tá no nome da banda. A banda é sueca, mas assim, tem sueco, tem francês, tem americano. A banda lançou no dia 21 de agosto um novo CD chamado Holy Moly. Eu já tinha escutado a banda anteriormente, ele tem mais 2 CDs. A banda foi fundada em 2011. Cara, esse CD novo é muito bom. Eu acho que vale a pena escutar. Pra quem gosta desse rock, quem gosta de Sabá vai gostar, mas principalmente quem gosta de Zeppelin. Tem muita coisa de Zeppelin, mas também tem outras coisas. Tem muito blues, tem muito soul. Tem um vocal feminino, que é uma coisa diferente também. Tem muitas bandas com vocal feminino? Tem, mas também não são tantas assim, logicamente, em comparação ao total. A Ellen Larson, que é a vocalista da banda. Então o álbum saiu agora no dia 21 de agosto de 2020, tá em todas as plataformas, chama Holy Moly. A arte da capa é bonita pra caralho. Então, tipo, tudo vale a pena do álbum. O álbum é muito bom. É o melhor CD que eu achei deles. Eu escutei a discografia toda. Vale a pena conferir. Eu gosto muito do Lady in Gold também, que é o disco anterior, 2016. E realmente, é uma banda que eu recomendo muito que eu ouço. Everton? Eu vou mais numa pegada nostálgica, né? Tem que ser de música, você viu, senão não vai valer. Não. Mentira. Não, que se foda. É outra coisa. Eu que mando nessa merda. Porra. É uma série documental da Netflix que é o High Score, que é a série que ela conta a história dos videogames clássicos, sabe? São 6 capítulos. Oi? É High Score o nome da série? High Score. Ah, tá. Lá vai estar escrito G. É isso que eu achei engraçado. Porque então eu tava achando que era isso. É porque tem um anime chamado High Score, não sei? Tá ligado? É bizarro isso, eu não entendi também. Mas, cara, é uma série bem legal. Ela é muito bem produzida, eu achei bem feita, sabe? Eu achei que ela tem algumas... Ela, às vezes, dá umas falhadas, que ela se concentra nas coisas meio... Que pra mim não faz... Que pra mim falha em falar outras coisas, sabe? Principalmente no capítulo RPG, que pra mim falha muito em falar dos RPG japoneses, sabe? Pra mim tinha ter tido uma importância maior, tá ligado? A ver como o americano às vezes não liga muito, né? Então, mas de maneira geral é uma série bem legal, tá ligado? O episódio da SEGA, que acho que é o 4º, mano, é muito bom, cara. E é bem legal a série, de maneira geral. Cara, e eu sou daqueles saudosistas da SEGA. Se a SEGA voltar a fazer console, eu tô comprando. Cara, o episódio da SEGA é muito bom, porque é mostrando toda a rivalidade que tinha com a Nintendo. Sim, é muito bom. Como é que as estratégias que eles usaram pra inserir no mercado americano é muito foda, cara. O comercial clássico é Genesis Do what Nintendo don't, sabe? Na cara, assim. Hoje você não tem mais essas birrinhas. Não tem. A única que teve, mas não foi relacionada a games, mas é mais da distribuição, foi a recente briga do Fortnite com a Apple e principalmente com a Apple, é outra coisa. Mas aí é outra coisa, não é uma questão direta de batalha do meu console é melhor que o seu, né? Não foi briga pelo público, foi mais briga de questão jurídica mesmo. E de grana, né? Quer saber? Bem, acho que é isso, né, galera? Deu pra gente recomendar muita música boa, uma série boa pra você assistir na Netflix, principalmente que eu tenho certeza que muitos ouvintes aqui gostam de games e games nostálgicos. O episódio foi nostálgico, espero que você tenha gostado. Se você quer continuar acompanhando o Sofaverso e escutando nossos episódios, entra no site sofaverso.com.br. Todo domingo tem episódio novo. E também você encontra o nosso podcast em todos os agregadores: Spotify, Google Podcasts, no Deezer. Onde você achar melhor, você vai encontrar a gente. E também segue a gente nas nossas redes sociais: Instagram Sofaverso, Twitter Sofaverso. Se você quiser conversar com a gente, tem um grupo no Telegram. O convite tá aqui no post do episódio. Você pode conversar com a gente diariamente, se for assim que você deseja. Muito obrigado por escutar o episódio. Se você quiser mandar um e-mail também pra gente, pode mandar um e-mail pro podcastsofaverso@gmail.com, certo? Certo. Muito obrigado por escutar até aqui, ouvinte. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. Se você não gostou do episódio, volta no tempo e dá dica ou evita a gente gravar de amor. Muito bem.